Os adultos usam um aparelho? Hoje em dia é muito comum você ver um adulto usando aparelho, mas na década de 80 era uma época que não se via muito adulto usando aparelho. Era muito mais comum você ver crianças e adolescentes usando aparelho. Teve uma época em que os adultos sofreram muito na questão dos dentes, né? Do sorriso, da cara, da mordida, e eles não tiveram possibilidade de tratamento, né? E quando surgiu a geração dos filhos, aí sim eles quiseram dar a melhor qualidade de mordida e sorriso para os filhos não sofrerem o que eles sofreram. Então você via muito adolescente, criança, adolescente com aparelho na década de 80 e muito pouco adulto usando o aparelho. Bom, essas crianças e adolescentes da década de 80 eles cresceram, né? E os pais, que agora são pessoas com mais idade, eles têm mais possibilidade de distribuir a renda deles próprios e eles resolvem procurar tratamento ortodôntico para os dentes tortos. Por quê? Por várias questões. Então o paciente ele quer ter um sorriso mais bonito, né? Ele quer ter uma mastigação melhor, quer triturar alimento bem, né? E ele acaba procurando as possibilidades disso acontecer. Como o próprio nome diz, a reabilitação ela inclui trazer a mordida do paciente para um estado muito parecido que seria o original de fábrica. Original de fábrica no sentido do que o paciente tenha uma mastigação muito próximo a uma mastigação perfeita, que seria a ideal. Bom, então o que ele tem que fazer? Primeira coisa, para fazer uma reabilitação oral, ele precisa ver se ele precisa colocar dente. Então, se ele perdeu um dente, ele perdeu, por exemplo, um dente inferior na parte posterior. Se ele precisa pôr dente, ele precisa ver as possibilidades de colocar esse dente. Se for uma reabilitação, por exemplo, com prótese, com implante, ele precisa avaliar e ver se o espaço que sobrou do dente que foi arrancado, ele permanece íntegro. Ou seja, o mesmo tamanho de espaço que seria do dente que ele perdeu se manteve. O dentista ele pede para que o paciente coloque aparelho, né? E esse aparelho vai tentar reposicionar os dentes na posição original ou mais próximo do original, para que aí sim o dentista consiga colocar um implante ou uma prótese lá no local onde ele tinha perdido o dente. No caso de atendimento em adultos, a gente tem um tipo de limitação de mecânicas ortodônticas. O que isso quer dizer? O adulto ele já está com o osso formado, né? E não tem mais para onde ganhar espaço, por exemplo, num caso de apinhamento. Então a gente acaba criando situações e possibilidades de tratamento para o paciente chegar num final de tratamento com uma melhor oclusão, com uma melhor mordida e também com uma estética favorável, para o paciente ter um sorriso bonito. Como o adulto ele tem essa limitação, naturalmente foram surgindo novos recursos, né, ortodônticos para que o adulto tenha possibilidades de tratamento. Então, por exemplo, hoje em dia a gente tem os mini implantes, que são microparafusos, que eles são um tipo de ancoragem esquelética que é uma ancoragem absoluta, e a gente tem facilidades mecânicas para fazer movimentação de dente. Também hoje em dia temos o MARP, por exemplo, que é um tipo de ancoragem esquelética também, e a gente tem movimentações que antes não conseguíamos fazer. A gente tem os tipos de aparelho. Então hoje temos um aparelho que chama aparelho autoligado. Ele é um aparelho muito bom no sentido de deslizamento e movimentação dentária, principalmente nas fases mais críticas, que antigamente a gente não tinha tanta possibilidade de movimentação. Às vezes até extraía dente para criar espaços. E hoje em dia, em algumas situações bem específicas, a gente consegue fazer o tratamento com esse aparelho autoligado. E mesmo para os pacientes que são pacientes adultos, que não gostam ou não querem usar aparelhos fixos, aqueles aparelhos fixos metálicos, temos os aparelhos estéticos, que são os aparelhos com uma coloração muito parecida com a do dente, né, que ele é menos chamativo.
Se mesmo assim o aparelho fixo estético te incomodar, o que há de mais moderno hoje no mercado são as placas, né? Os alinhadores. Esses alinhadores são placas que você posiciona em cima do dente e por uma questão de planejamento 3D, você consegue fazer uma movimentação usando uma placa, que é muito parecido com aquela plaquinha que se usa quando se faz clareamento caseiro, né? Aquela plaquinha que você coloca o gel, só que é um outro tipo de material e a metodologia é totalmente diferente. Bom, hoje então o que eu tenho para falar é que o adulto tem muita possibilidade de mecânicas ortodônticas, então se você precisa colocar aparelho, você pode ter certeza que o ortodontista ele está preparado para te atender, né, com várias possibilidades de tratamento, seja para adequação para implante, por exemplo, ou seja por uma queixa estética que te incomoda algum dente torto e há possibilidade de tratamento. E com certeza o seu tratamento sempre, quando é bem planejado, ele vai ficar melhor. Você vai ficar com um sorriso bonito, né? Você vai ficar com um rosto mais harmônico e agradável, tá ok? Se surgirem algumas dúvidas, vocês podem deixar nos comentários, que assim que possível eu respondo ou por aqui ou lá nos comentários do Instagram, no Facebook e no YouTube também, tá ok?